Na última aula, nós vimos a equação a que deve obedecer cada elemento de um fluido quando queremos estudar o seu movimento. Consideramos fluidos perfeitos e essa equação é a equação de Euler. Como é que ela foi obtida? A partir desta expressão que é geral, que relaciona a resultante das forças, do lado direito desta equação. Claro que isto não tem exatamente a dimensão de força, mas é equivalente à lei de Newton. Temos no primeiro termo as forças de tensão e no segundo termo as forças com origem no volume. Este F, recordo-vos, é a força por unidade de massa. Este F tem a dimensão de uma aceleração. E aqui do lado esquerdo, equivalente a MA, agora temos ρ vezes A densidade, vezes a aceleração. Esta é a componente I em coordenadas cartesianas, por exemplo, a componente I da aceleração, do lado direito, a componente I daquilo que é a força por unidade de volume. Efetivamente, isto que aqui está é uma força por unidade de volume. Vamos ver. O ρ tem dimensões de massa a dividir por volume. E o F tem dimensões de força por unidade de massa. Então, tudo o que está aqui, ρ vezes F, é uma força por unidade de volume. Se eu quiser encontrar aqui a lei de Newton, eu tenho que multiplicar tudo por um volume elementar, dV, e então dV vezes ρ é a massa elementar do fluido, vezes AI igual. Agora é multiplicar tudo isto que aqui está também por dV e encontramos, neste caso, a força igual à massa vezes a aceleração. É a equação a que cada elemento de volume de um fluido deve obedecer. A densidade vezes a aceleração é igual ao somatório das forças de tensão mais das forças de volume, claro, tudo isto por unidade de volume. A equação de Euler, nesta forma, foi escrita usando simplesmente o facto de a aceleração ser igual à derivada da velocidade em ordem ao tempo. Mas vimos que esta derivada em ordem ao tempo mais não era do que a derivada parcial mais v escalar nabla. E é por isso que nos aparece aqui este termo e este termo, quando aplicamos ddt ao vetor velocidade para termos a aceleração. E aqui, como se trata de um fluido ideal, o sigma ij é simplesmente menos p delta ij. E em notação vetorial, ficamos com menos gradiente de p. E aqui ficamos com ρ vezes a força, em que a força é por unidade de massa. Nós agora vamos tratar do problema da viscosidade. Isto é, vamos ver como é que esta equação se modifica de tal forma a que se possam levar em conta efeitos de viscosidade. É claro que esta aqui em cima não se modifica. Esta equação é geral. Esta aqui é que se modifica, porque esta equação já é particular. Esta equação já inclui esta expressão que é válida apenas para fluidos ideais. Vamos então tratar do problema da viscosidade e comecemos por imaginar a seguinte experiência. Temos um fluido entre duas placas em que a de baixo está parada, portanto a velocidade de baixo é v igual a zero, e a de cima desloca-se com uma certa velocidade v graças à ação de uma força. Eu puxo a placa de cima e ela adquire uma certa velocidade v. Podemos supor que o campo de velocidades é assim, ou seja, a placa de cima leva consigo uma camada superior de fluido viscoso com a mesma velocidade, a placa de baixo tem uma camadinha de fluido por cima que não se desloca. E há aqui um gradiente de velocidades e se A for a área da placa, se D for a separação entre as placas, a questão que se coloca é esta. Qual é que é a força que tem de ser aplicada para manter esta placa com velocidade V constante?
Não há aqui nada de estranho. É uma força aplicada num corpo que o mantém a velocidade constante. Isto é uma situação normal, porque há outras forças a atuar. Em particular, quando, por exemplo, há movimento com resistência, a força que se aplica pode gerar uma velocidade constante, desde que a força de resistência seja igual e oposta a essa que se aplica. A força por unidade de área que é preciso aplicar é proporcional à velocidade e é inversamente proporcional à separação entre as placas, sendo o fator de proporcionalidade, que aqui está representado por eta, o coeficiente de viscosidade. O coeficiente de viscosidade é então o fator de proporcionalidade entre a força por unidade de área e esta razão que é a velocidade a dividir pela separação entre as placas. Ora, há situações em que este V sobre D pode ser escrito como ΔV sobre ΔY. A situação é esta. Tenho aqui basicamente o mesmo esquema representado. Aqui dá para ver melhor o que é que se passa com as diferentes camadas do fluido. Esta lâmina tem uma velocidade maior do que esta lâmina, e 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 do que esta, que nem sequer se desloca. A que está mais abaixo tem velocidade V igual a zero. E o que é que aqui se passa? O que se passa é que a placa impõe uma força sobre esta lâmina de cima que a faz deslocar para a direita. Por sua vez, esta lâmina de cima exerce uma força sobre a lâmina de baixo que a faz deslocar para a direita. É claro que a lâmina de baixo tende a resistir a esse deslocamento e impede que esta lâmina se desloque apenas sobre a ação da força da lâmina de cima. A lâmina de cima é esta, faz uma força assim. A lâmina de baixo é esta e faz uma força assim. A resultante há de ser nula, imprimindo a esta lâmina uma velocidade, que é a velocidade que aqui está representada por este vetor. O perfil de velocidades pode ser muito variado. Agora, se for deste tipo, nós dizemos que temos um fluido newtoniano. O fluido newtoniano é então este, F igual a eta, A, e agora V0, aqui chamei V0, sobre L, que por sua vez ainda é ΔV sobre ΔL, que por sua vez ainda pode ser dV, dy, em que dV é a diferença de velocidades entre duas lâminas, entre duas camadas adjacentes, e dy é a diferença de posição dessas duas camadas. Notem que y está aqui nesta figura, é o eixo vertical. X é o eixo horizontal. Isto ainda não tem a ver diretamente com o que nós vamos estudar hoje, mas indiretamente sim. Nós estamos aqui a tentar encontrar uma expressão que seja motivadora para se encontrar o tensor das tensões que descreva os efeitos da viscosidade. O que é característico num fluido viscoso é o facto de então haver tensões tangenciais. No caso de um fluido perfeito, como vimos, todas as tensões são normais. O sigma de um fluido perfeito é dado por esta expressão. O tensor das tensões para um fluido perfeito só tem componentes normais. O que nós estamos agora a ver é que para haver movimento de umas lâminas sobre as outras graças à viscosidade, então tem de haver forças tangenciais, ou seja, tem que haver tensões tangenciais. E a tensão tangencial que dá origem a esta força, se este for o eixo dos y e este for o eixo dos x, então aqui há de haver uma tensão que é uma tensão σ2. É a tensão na face perpendicular ao eixo y na direção x. Se o F é proporcional a um dV dy, e o V, por sua vez, é uma posição x, por exemplo, derivada em ordem ao tempo, e agora derivada em ordem a y, ou se quiserem x1 e aqui x2, isto de alguma forma serve de motivação
para pensarmos que as tensões que descrevem os fenómenos de viscosidade devem ser desta forma, em que SI é o campo de deslocamento. Ora, isto que aqui está faz lembrar claramente o tensor das deformações. Mas vamos lá, seguindo o raciocínio que acompanha esta analogia. No caso da lei de Hooke, tínhamos esta expressão que relaciona o tensor das tensões com o tensor das deformações desta maneira, com dois parâmetros que são os coeficientes do Ramé. Nós ainda podemos escrever esta mesma equação, é a mesmíssima equação, desta forma. Olha, o epsilon ij é esta derivada a dividir por 2. Corta com aquele 2, fica assim. E este que aqui está é o traço de epsilon, do tensor das deformações, que mais não é do que a divergência de S. A divergência de S é o traço de epsilon. O que nós agora vamos fazer é isto. Por analogia com este sistema mecânico, olha, isto é uma mola de constante elástica K que dá origem a uma força menos Kx. Se tivermos aqui um fluido onde está um pistão acoplado a esta massa, então isto cria um certo amortecimento. Como é que descrevemos o amortecimento desta massa através deste termo? É uma força que é do tipo menos B vezes V. Ou seja, a força elástica é proporcional ao deslocamento. A força de resistência tem a ver com a velocidade. Vamos então tentar encontrar, à semelhança da lei de Hooke, um termo para o tensor das tensões que tenha uma forma semelhante a esta, só que agora, em vez de entrar o S, deve entrar a derivada temporal do S, que é a velocidade. O termo que andamos já à procura é então este. Olha, este é o termo que descreve o fluido ideal. Diz respeito, nesta analogia, apenas a esta parte, à parte elástica. E agora temos dois coeficientes, μ e lambda, aqui chamo-lhe A e B, em que, em vez do S, nos vai aparecer a velocidade. Porque este termo descreve a resistência ao movimento, à semelhança do que se está aqui a passar. E então, por analogia, em vez de SI, ponho VI, nada disto está a ser deduzido. O que eu estou a encontrar motivação para chegarmos a esta expressão, e agora das duas uma, ou esta expressão tem razoabilidade do ponto de vista da comparação com aquilo que se obtém experimentalmente, ou não tem, e a analogia não serviu para nada, falhou. Portanto, nós muitas vezes fazemos analogias, mas temos de confirmar se essa analogia tem ou não tem validade. Ainda à semelhança com o que se passou, com o que fizemos com a lei de Hooke. Recordam-se que com a lei de Hooke, em vez de termos o termo 2μ epsilon ij mais lambda delta ij traço de epsilon, em vez disto, nós preferimos introduzir dois coeficientes G e K e escrever o tensor das tensões em função do tensor das deformações desta maneira. Qual era a vantagem? É que a vantagem é que havia aqui um termo que claramente tinha a ver com uma alteração de volume do sistema zero e aqui um termo que levava em conta apenas a alteração de volume. Podemos fazer exatamente o mesmo. Se forçarmos na expressão que eu obtive antes, que é esta, que eu agora estou aqui a mostrar. Se eu forçar aqui um termo que tenha traço nulo, o que vamos ter é algo semelhante a isto, um termo com o traço de V ali, neste parênteses curvo. É claro que este fator 2 já entrou lá para dentro e fica 2/3, e este é o termo correspondente ao traço de epsilon, ou seja, temos aqui um termo que tem traço nulo, que é o que está entre parênteses, e temos aqui um termo que não tem, que é a divergência de V, não tem traço nulo. Introduzimos então dois coeficientes, em vez de ser o A e B que eu mostrei no slide anterior, temos agora um eta, que é um coeficiente, o normal coeficiente de viscosidade
viscosidade shear, cisalhamento. E depois há um outro, bulk viscosity, que é este que ali aparece. Com esta expressão para o tensor das tensões enriquecido, temos aqui um primeiro termo, que é um termo para fluido ideal. Só tensões normais. Mas agora temos aqui um termo que tem todas as tensões normais e tangenciais. E este termo que aqui está, todo ele, descreve a viscosidade. Podemos agora regressar a esta expressão geral. Termos de superfície mais termos de volume igual a ρ vezes AI. Esta expressão que aqui está dentro de parênteses reto é que eu acabei de obter, exatamente a mesma. É exatamente esta expressão para o tensor das tensões que acabou de ser obtido. Este termo é aquele. E este é aquele. É exatamente o mesmo. Substitui o AI por... estou a usar coeficientes J. Portanto, é como se a soma aqui fosse I e aqui J para a analogia ser total. E aqui J. Portanto, aqui tanto faz eu somar sobre I como sobre J. Mudei o J em I. Este é simétrico, portanto fica exatamente na mesma, e aqui tenho componente J, que é o que aqui está. Reparem o que é que nós aqui temos. Nós agora temos aqui, o primeiro termo é a derivada em ordem a xj de P, mas aqui com um delta i J, ou seja, só sobrevive o termo menos D dxj de P. É o único termo do somatório que sobrevive. Mais, agora temos aqui eta, e agora temos a derivada em ordem a xj de vxj somado em i, ou seja, temos a derivada de xj, que é este, aplicado a somatório de dvi dxj. Somatório em i de dvi dxj. Agora vamos passar a este termo. Temos derivada em ordem a xj da derivada em ordem a xj. Temos mais eta. Eu estou a supor que o eta é constante. Se o eta não for constante, temos aqui mais um problema, que temos que derivar o eta em ordem à posição, o que é uma complexidade adicional. Portanto, já estou a supor que os coeficientes de viscosidade são constantes. Então, temos eta e agora derivada segunda de xi, tenho aqui uma derivada em ordem a xj e outra ali. E tudo isto aplicado agora à componente vj do vetor. Menos, agora, derivada em ordem a xj, mas de novo com delta. Então fica, o somatório desaparece e fica d dxj de 2/3 menos 2/3 de nabla escalar V, divergência de V. Mais, agora, aqui é a mesma coisa. Temos que e agora, derivada em ordem a xj, de novo da divergência de V. Mais ρ, Vj. E agora podemos aqui escrever esta derivada total em ordem ao tempo, na forma que é d dt mais V escalar nabla aplicado a Vi. Esta é a equação das componentes. Isto, claro, se os coeficientes de viscosidade forem constantes. Eu agora vou escrever esta mesma equação em termos vetoriais. Ela está em termos das componentes. Correção, faltou ali um eta. A componente, isto é um vetor, isto é uma equação vetorial. Esta é a componente J do gradiente de P, esta é a componente J do gradiente da divergência de V, esta é a componente J do operador laplaciano aplicado ao vetor V, enfim. Cada termo destes é a componente J deste vetor que aqui está em baixo. Portanto, vejam, este corresponde a este corresponde a este corresponde a este, nábula 2, cá está, este corresponde a este corresponde a este corresponde a este e, finalmente, ρ vezes já pode-se escrever desta maneira. E esta equação, que é a mesma, portanto, estou aqui a transpô-la,
é a chamada equação de Navier-Stokes, que é uma das mais importantes equações da dinâmica dos fluidos e da física. Apenas agreguei estes termos, que são iguais. Portanto, agreguei I mais eta e mais este. Portanto, este e este são todos termos iguais, ou melhor, são tudo termos que estão afetados de coeficientes de viscosidade e fica Xi mais eta sobre 3. Esta equação é uma equação, então, que descreve a dinâmica de fluidos com viscosidade. Se os fluidos não tiverem viscosidade, temos de recuperar a equação que já tínhamos antes. Portanto, este termo é zero, este termo é zero, e ficamos simplesmente do lado esquerdo com menos nábula P, mais ρf, e do lado direito com ρ vezes a derivada em ordem ao tempo, derivada total da velocidade. A equação de Navier-Stokes tem, em relação à equação de Euler, apenas estes dois termos adicionais que descrevem os fenómenos de viscosidade. As unidades dos coeficientes de viscosidade é o Newton metro menos 2 a multiplicar por segundo, a que correspondem 10 quases. Um aspecto curioso, eu disse-vos que a equação de Navier-Stokes é uma equação muito importante na física, sobretudo na atualidade. Queremos fazer andar veículos gastando o mínimo de combustível para o fazer. E há muitos anos já foi instituído um prémio de $1 milhão para quem resolvesse esta equação com uma solução geral. A solução desta equação, que é uma equação diferencial, é V. O que nós podemos saber é isto. Quanto é que é o V? Se conhecermos este, se conhecermos este, se conhecermos este, se conhecermos este, então o que nós queremos saber é V. Mas esta equação só se consegue resolver analiticamente em alguns casos particulares. Para terminar, apresento aqui apenas alguns coeficientes de viscosidade, de alguns fluidos no estado líquido. Aqui a lista de problemas que nós vamos fazer nas aulas teórico-práticas relativos à equação de Navier-Stokes.